mulher de Deus, que Deus te abençoe. Mais uma vez eu estou tão feliz porque nós estamos aqui e dessa vez na nossa série Mulheres da Bíblia nós vamos falar sobre Esther. É uma mulher foi tão importante para nós que nos deixa tantos ensinamentos que ela ganhou um livro na Bíblia somente com o nome dela. E por que Esther, né? Por que que essa mulher se destacou tanto? Nós vamos compreender e vamos aprender com ela. Mas antes eu quero te trazer um pequeno resumo, porque se caso você não ouviu falar sobre Esther, nunca leu sobre Esther, então você vai entender um pouquinho da história para que você possa aprender com Esther. Esther, ela fazia parte de uma família que morava na Pérsia. Ela era judia, ou seja, ela era do povo de Deus, mas ela ficou na Pérsia. Por que que ela estava na Pérsia? Porque esse povo foi levado ao cativeiro e quando acabou esse cativeiro que eles deixaram o povo voltar, a família dela e alguns outros permaneceram. E esse povo, eles têm um homem que chama Mardoqueu. Às vezes eu vou falar Mardoqueu, às vezes eu posso falar Mordecai, por conta das versões da Bíblia que falam das duas formas, mas se trata da mesma pessoa. Então, esse homem, ele era tio dela, e ele, aliás, primo dela, e ele criou ela como filha mais nova dele, porque os pais dela haviam morrido. E aí, esse homem, ele era odiado por um homem chamado Amã. Esse Amã era o segundo homem mais forte do reino, ele estava abaixo do rei somente. Mas esse Amã odiava o tio dela, porque ele queria que esse homem se dobrasse, que reverenciasse ele toda vez que ele passava. Mas só que esse homem, Mardoqueu, ele era um homem de Deus, e ele não se dobrava diante desse Amã. Então, esse Amã odiava e criou uma situação para que esse povo fosse morto. Ele não se contentava apenas em matar Mardoqueu, mas ele queria matar e acabar com toda o povo, extirpar todos os judeus do meio persa. E aí sim, nós vamos começar agora a aprender sobre Esther. O que é que Esther nos ensinou? Esther, esse livro é o único livro que não fala Deus na Bíblia. Ele não tem o nome de Deus, mas você vê a mão de Deus cuidando do seu povo. Quando é que a gente vê que Deus está no lugar? Quando a gente vê o cuidado em que aquela pessoa ela é submetida. Deus, ele cuida do seu povo de uma forma sobrenatural. E nós vamos ver isso aqui no livro de Esther, certo? Então nós vamos começar aqui vendo o seguinte. Esther, ela morava com esse seu primo, né, Mordecai, que tinha outras filhas e ela era a filha, considerada a filha mais nova. Mas há um momento em que está tendo uma festa muito grande no reino. O rei faz uma festa de 180 dias para seus príncipes, porque ele governava 127 municípios, províncias, né, que seriam tipo cidadezinhas. E aí ele traz todo mundo, esse povo todo, e faz 180 dias de festa. E quando está acabando essa festa, ele ainda faz mais 7 dias, e agora ele chama o povo todinho para comer e beber à vontade, sem regra. E ele fala assim: ah, eu vou trazer a minha rainha para que a minha rainha seja exibida, né, pela sua beleza. Então eu vou exibir minha rainha aqui no meio do povo. E manda chamar Vasti. Só que Vasti fala assim: ah, eu não vou não. Diz ele que eu não vou não. E não foi. Então aquilo ali deixou o rei irado e seus conselheiros também, porque eles entendiam que aquela mulher fazendo isso, a rainha fazendo isso, todas as outras mulheres agora fariam também. Então o que ele fez? Destituiu Vasti do cargo de rainha e procurar então uma outra mulher para substituir. Então busca todas as virgens dos lugares e traz essas mulheres todas e eu vou escolher, e aí agora vai ser escolhida uma rainha. E Esther é uma dessas mulheres que vai, né? Uma dessas moças que vão para o harém. E ela chega nesse harém e ela vai mostrar que ela é diferente, porque a palavra do Senhor nos diz, em Provérbios 22:6, ensina seu filho o caminho que ele deve andar e quando ele for velho ele não vai se desviar. E Mordecai ensinou muito bem essa mulher como se comportar, essa moça, essa menina como se comportar. E ali ela ela aprendeu e ela chega diante de Ercai, que é o eunuco do rei, e começa a se comportar como ela vivia, aquilo era natural para ela, e ele começou a ver a beleza em Esther. Esther, com certeza, ela era muito linda fisicamente, porque se não fosse, ela não estaria ali naquele lugar,
né, para assumir uma posição de rainha. Mas ela tinha uma beleza interior, que com certeza foi o que mais chamou a atenção desse eunuco. Ela era uma mulher que, diferente da outra, ela era acessível. A outra foi extremamente arrogante, extremamente cortante, né? Mas ela não, ela era acessível, ela era educada. E por ela ter um comportamento diferente da antiga, ela chamou a atenção dos olhos desse eunuco. E ali aquele homem começa a cuidar dela e dá a ela comidas diferentes, começa a dar a ela tratamento diferente, coloca 7 mulheres à disposição dela para tratar a beleza dela. E ali ela vai começar a ter uma vida nova. Essas meninas que estavam naquele lugar, todas elas, tinham que passar por um tempo de preparo. Então, nós vamos aprendendo aqui, primeiro, a gente tem que ter uma base, né? Aqui a gente viu que ela tinha uma base, ela tinha caráter e ela tinha integridade. E isso daqui fez diferença. Segundo, é que na nossa vida nós passamos por preparo, tempo de preparo. Ela passou por um tempo de preparo. Foram 12 meses que ela tinha que ficar, ela não, todas, né? Tinham que ficar passando por um tratamento de beleza, um tratamento de relacionamento, como se relacionar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala somente que elas passaram 12 meses por um tratamento de beleza. Mas com certeza elas aprenderam a falar, aprenderam a sentar uma mesa, elas aprenderam a se comportar, a controlar tom de voz, a administrar seus impulsos, porque ela seria uma rainha. Então não seria uma rainha doida de qualquer jeito. Elas se preparavam, né? E ela passou essas meninas, depois desses 12 meses, o rei ia chamando uma por uma. E aqui depois que ele ficasse com ela, que ele dormisse com ela, ele mandava ela embora para o harém. Se ele lembrasse e quisesse ela de novo, ele mandava chamar. Se não, acabou a vida, ela ia viver agora como uma viúva no harém, porque o marido dela era aquele, é o rei, mas o rei para ela agora está morto, porque ela não tem mais acesso a ele. Então ela ia viver agora uma vida de viúva no harém. E Esther, ela vai ser chamada. Ela vai ser chamada 4 anos depois. Ela não foi chamada de imediato, ela teve um tempo de preparo de 4 anos. Às vezes nós queremos que as nossas coisas aconteçam assim, ó, muito rápido, mas há um tempo de preparo, há um tempo de espera, há um tempo de que nesse intervalo Deus vai ver a nossa paciência, vai ver nossa obediência, vai ver a nossa tolerância, a nossa resignação, a nossa força, a nossa disponibilidade. Ele analisa tudo isso para nos dar o que nós queremos, a bênção que nós queremos. E ali, essa mulher estava passando por esse tempo de preparo. E a gente vê que outras mulheres também passaram por um tempo, né? Foram as 12 virgens. O que aconteceu com elas? Elas tinham os seus azeites, estavam esperando o noivo. Só que 6 foram nessas, não levaram um azeite reserva. E o delas acabaram, elas dormiram, não viram acabar só a lamparina apagar e elas perderam a chegada do rei e do príncipe, do noivo e não puderam entrar para as bodas. Então a gente precisa aprender primeiro um tempo de preparo. Segundo, a gente vai aprender obediência, né? Obediência. Nem sempre a gente precisa saber por que obedecer, simplesmente obedecer. Simplesmente obedecer. E a gente vive num mundo onde contesta tudo. Nós contestamos muitas coisas. Por isso, as coisas para nós nem sempre dão certo. Eu vou me atrever a falar sobre um testemunho que deu Luciano Subirá. Ele conta que quando ele era criança, eles estavam indo para o Nordeste e muito calor no carro, não tinha ar-condicionado nem nada, carro, ele, a mãe, o pai, os irmãos, o carro cheio e janela aberta. De repente o pai dele fala assim, fecha as janelas. E aí eles dizem, mas por quê? Por quê? Porque ele fecha as janelas. E ali eles fecham as janelas. Quando eles fecham as janelas e eles descem, eles vão embora, não vê nada acontecendo, vão embora, param numa polícia. Quando eles param na polícia, o policial fala assim, conversa com eles e fala assim, vocês, não aconteceu nada com vocês? Alguma coisa assim que ele vai falar. E aí ele fala assim, não, por quê? Ele falou assim, porque passou agora um enxame de abelha africana que se o carro de vocês estivesse com a janela aberta, teria matado todo mundo, principalmente as crianças. Ou seja, o pai dele ouviu a voz de Deus, a direção de Deus e
feche as janelas. Às vezes a gente está contestando, né, em vez da gente estar obedecendo, a gente simplesmente está querendo saber por quê? Ah, quando é? Como é que faz? E o Senhor, ele não dá muitas explicações para a gente, não. O Senhor simplesmente, ele nos manda fazer e espera que a gente faça. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios 16:1 que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor, é fim de morte, né? E aí a gente precisa aprender com isso, a obedecer. O outro, agora nós vamos ter um parêntese na vida de Esther, que é um momento em que ela é rainha, ela agora está preocupada em viver a vida de rainha, de estar naquele lugar de rainha e simplesmente não toma conhecimento das coisas que estão acontecendo fora. Muitas vezes nós estamos vivendo como vida de rainha, a gente olha somente para nós, somente para o que está acontecendo dentro do nosso mundinho e a gente não sabe o que acontece ao redor, o que acontece além das nossas fronteiras, além dos nossos muros, além das nossas portas. A gente só está preocupado com o que acontece no nosso mundinho. E de repente, ela recebe uma informação de que Mardoqueu, ele estava vestido de saco e cinza sobre o corpo dele. E isso significava o extremo do desespero para aquele povo. É quando assim, acabou-se tudo, então o coração estava tão turbado, o seu interior estava tão destruído que eles se vestiam dessa forma. E aí o que que acontece? Ela manda levar roupas para ele. Depois ela vai perguntar o que ele tem, mas ela primeiro manda levar roupas para ele. Olha só, muitas vezes nós temos pessoas ao nosso redor que estão desse jeito e nós estamos preocupados em dar roupas à pessoa. E essas roupas não significam o que a pessoa quer. Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, de uma palavra, de um socorro. Às vezes ela não precisa que ninguém nem fale, só ouça. Nós precisamos sair do nosso reino, sair das nossas fronteiras e ver as pessoas que estão ao nosso redor, clamando por socorro, clamando por atenção, clamando por ajuda, e nós simplesmente não estamos. Então, nós aprendemos com Esther exatamente isso. Essa posição de conforto, ela é muito perigosa, porque ela tapa os nossos olhos do que acontece ao nosso redor. E quando a gente vai agir, a gente às vezes age de forma superficial. E esse conforto, ele também pode refletir também e pode trazer um certo egoísmo na nossa vida. Estamos vivendo bem, então nós não vamos nos preocupar. Mordecai fala para ela o que está acontecendo, manda falar para ela o que está acontecendo e manda ela ir falar com o rei. Ela agora ela é rainha, então ele manda falar com o rei. Aí ela responde assim: ah, mas eu não posso não. Sinto muito. O rei, ele só recebe quem ele chama. Se eu for lá, ele vai me matar. Então, ó, posso não. Tem mais de 30 dias que ele não me chama. Então, eu não posso. Às vezes, nós também estamos desse jeito. Ah, vou me meter nisso não. Isso é problema que não é meu. Eu não estou nem preocupado com isso não. Isso daí é problema dos outros, eles resolvem lá. Às vezes, até dentro da nossa casa mesmo. O casamento está destruindo, mas a gente fala assim: ah, pois se ele quiser, ele que venha. Se ele quiser, ele que venha falar comigo, pois eu não vou. Eu não peço perdão, eu não vou fazer cara boa, eu não vou melhorar. E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios que é melhor morar debaixo de uma goteira do que com uma mulher rixosa. Então, nós precisamos ter maturidade, ter maturidade. Nem sempre o confronto vai resolver problemas. Nem sempre o confronto vai trazer soluções para a nossa vida. E Esther, ela estava simplesmente lavando suas mãos como Pôncio Pilatos lavou. E aí, vem para você agora, eu vou ler para você um texto que está no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 13 e 14, que é o versículo que faz assim, é um ponto de reflexão na vida dela e é um ponto de reflexão na sua vida também. Entenda que essa palavra aqui, ela está sendo dita para você, para sua casa, tá? Mardoqueu enviou essa resposta a Esther. E Deus fala com você agora também. Não pense que por estar no seu palácio, você se escapará quando todos os outros forem mortos. Não pense que é emburrada no seu lugar, por causa do seu marido, o casamento que destrói não é o seu, é o dos dois. Não pense que por causa do seu filho que te respondeu, você larga ele de lado, vai resolver a solução, vai trazer solução, vai resolver o problema. Porque às vezes o filho não está mais conosco, mas está no mundo. Está lá com seus amigos e a gente não sabe o que esses amigos trazem. É um cuidado muito grande que nós precisamos ter, né? Então a gente tem o nosso palácio, aquilo que a gente acha que é a nossa razão
pode nos levar à morte também, né? E aí ele continua assim: se ficar calada num momento como este, ou seja, se a gente não toma atitude, se a gente não se posiciona, se a gente não entende, se a gente não sai dessa zona de conforto, dessa zona da razão que a gente tem, ele diz assim, olha, alívio e livramento vai vir de outra parte. Olha que coisa que ele está dizendo aqui. Se você não fizer, outro Deus vai mandar para fazer. Mas às vezes o outro, quando faz, é problema, você vai perder seu lugar. Porque se Deus levantasse... Nesse momento fica claro que Vasti não servia. E Deus tirou Vasti daquele lugar e botou ela. Agora, se ela não fizer, não servir para o propósito de Deus, quem vai sair é ela, que vai entrar é outra. Deixa bem claro. Mas você e seus parentes vão morrer. Ou seja, eles iam morrer. Deus podia levantar outras pessoas, mas pelo menos ela e a família dela morreria. Deus não mataria todo o povo, mas eles sim, que eram os mais próximos, né? Aí ele fala assim, quem sabe você não foi colocada nesse lugar para essa ocasião? Quem sabe você não chegou aí para ser rainha por esse motivo? Então chega um momento assim de reflexão muito, muito grande para as nossas vidas. As situações que a gente passa são situações que nós precisamos resolver e não protelar. E não viver de qualquer forma, né? E a gente, às vezes, se acovarda diante dessas situações. E aí, chega o ponto de virada, que agora eu quero que você preste bastante atenção. A primeira coisa, aí ela acorda. Ela acorda e ela fala assim, gente, se eles morrerem, eu vou morrer. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque há momentos em que Deus nos manda agir. Por exemplo, está na hora de fazer almoço. Deus não vai fazer comida para você. Deus não faz nada. Você levanta e vai para o fogão e faz seu almoço. Tem momentos que é Deus que age. E são nesses momentos em que Deus age, é que nós precisamos estar antenadas. Nós precisamos estar antenadas, né? Olha só o que o Senhor vai nos dizer aqui, que eu achei muito interessante, eu até anotei assim, olha, o que você está vivendo, aparentemente, pode não ter jeito. Pode não ter jeito, mas Deus, ele muda todas as situações. Olha o que eu acho interessante, quando você está sufocado, estressado, cansado, sem esperança, desmotivado, totalmente desiludido, aí você fala assim, acabou, agora não tem jeito. Ah, você sabia que é Deus que gosta dessas horas? Sabia que esse momento é o momento preferido de Deus? Por que esse é o momento preferido de Deus? Em Lucas 1,37 diz assim, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. E às vezes, a gente quer viver dentro do possível de Deus. A gente quer achar que Deus é limitadinho dentro do que a gente quer. E Deus, ele age exatamente quando a gente não tem mais capacidade. Então, não pense que situações que você está passando, que são extremamente difíceis, é o seu fim. Muito pelo contrário. Deus entra aí e muda a sua história. E aí ela toma decisão. Quando ela toma decisão, ela fala assim, então vá e diga isso a Mordecai. E aí eles vão entrar em jejum e vão entrar em oração. Nossa vida, se a gente quer consertar casamento, relacionamento, emprego, situação financeira, doença, qualquer problema emocional, jejum e oração. Se esse remédio não funcionar para você, aí você pode desistir, que não vai ter outro. Esse é o único remédio que é 100% efetivo. Se esse não funcionar, não há outro remédio que possa mudar sua vida, mudar sua história. Então, Deus, nesse momento, a gente vai ver como que Deus, ele é interessante. Deus, ele gosta de ser o quê? Provocado. Você sabia que Deus gosta de ser provocado? Eu não gosto de ser provocado, aí Deus gosta de ser provocado. E por que eu digo que Deus gosta de ser provocado? Porque todas as vezes que o povo dele estava na guerra, ele nunca se meteu na guerra. Primeiro o povo tinha que clamar. Primeiro o povo tinha que jejuar. A palavra dele nos diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me clamar, se arrepender dos seus maus pecados. Oh, tanta coisa que a gente tem que fazer primeiro. Aí ele vem, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Ou seja, Deus, ele gosta de ser provocado. Então, se a gente quer solução para a nossa casa, nós temos que provocar, nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que clamar. E aí ele vai entrar e vai mudar a nossa história. E o povo fazia isso. Aquele povo fez isso. Eles estavam já em desespero. E ela entra, fala assim, peraí, vamos orar e vamos jejuar. E Deus vai mudar a nossa história. E Deus realmente entrou para mudar a história dele. E aí vem outro momento, que é a hora de preparo e prudência. Agora é hora de prudência, né? Por quê? Porque ela agora vai falar com o rei. E ela sabe que pode morrer a qualquer momento. Se ela chegar ao rei, o rei não
não estendeu o cetro para ela. E aí ela veste suas vestes reais. Ou seja, a gente nunca vai para uma guerra sem vestir roupa. O soldado, quando vai para a igreja, ele se veste a roupa de camuflado. O médico, quando ele vai trabalhar, ele veste o uniforme. O motorista de ônibus veste seu uniforme. A enfermeira veste seu uniforme. A rainha vestiu seus trajes reais. E a gente quer ir para Deus de que jeito? A gente quer ir para Deus, para a guerra, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente está, achando que está bom e é assim mesmo que vai fazer. Não funciona assim. Com coisas com Deus não funciona desse jeito. Ela vestiu as melhores das suas vestes reais e ela foi. Nós temos que cuidar da nossa casa, da nossa vida, do nosso interior, do nosso espírito, porque nós precisamos estar vestidos decentemente. Como o Senhor espera que nós estejamos. E eu não estou falando dessa roupa, não. É da nossa roupa interior. É do nosso espírito que precisa de estar assim. Tem comportamentos, postura que não faz parte das vestes que o Senhor espera que nós estejamos vestidos. É extremamente fundamental a gente entender isso, quais são as vestes que o Senhor espera que nós estejamos devidamente vestidos, né? E como têm sido suas vestes diante de Deus? Como que você tem chegado diante de Deus para poder pedir algo? Com ou sem reverência? Com ou sem fé? Como que nós, né, chegamos com temor, sem temor? Como nós chegamos? E Esther estava se preparando para falar com o rei. Um passo em falso, ela podia morrer. Ela não teria o que ela queria, ainda poderia morrer. Isso aconteceria com Esther. E nós tratamos Deus, sabe como? Como um cartão de crédito. Muitas vezes nós tratamos Deus como um cartão de crédito. Eu preciso dele, eu saco ele na minha carteira, uso, não preciso mais, eu guardo. E o Senhor não quer esse tipo de relacionamento conosco. Ele não é objeto para ser utilizado dessa forma. Deus quer relacionamento, Ele quer intimidade. Esther, para ela fazer tudo isso que ela foi fazer, ela ficou 3 dias de jejum em oração, ela e todo o seu povo. Até as mulheres que eram persas, que ajudavam ela, cuidavam dela, até elas tiveram que jejuar. Porque tem guerras que a gente não vai vencer de qualquer jeito. A gente só vai vencer essas guerras dependendo da nossa armadura, de como nós vamos estar devidamente armados, né? E se a gente trata Deus dessa forma, o nosso caminho é de morte, como o dela também era. E naquele momento, então, ela se preparou, ela vai, então agora ela tem que ter o quê? Coragem e prudência. Cuidado com o que ela vai falar. Cuidado com o que nós vamos falar também. Esther vai, fala com o rei, faz um pedido ao rei. E ela vai acusar um homem que não é qualquer um. Ela chama o rei para um banquete, mas ela vai acusar um homem que não é qualquer um, é o segundo homem em autoridade naquele lugar. E a gente tem que ter cuidado. Ela não foi com muita sede ao pote. Às vezes a gente já vai estourando tudo, né? E não é assim que a gente deve fazer. Porque a gente pode destruir outros, destruir situações. Às vezes as coisas que já estão quase ganhas, a gente pode perder por conta da imprudência. E ela foi. E ela chega naquele momento e que vai para o jantar, ela, né, para o banquete, ela, o rei e a Amã, e ela não fala com o rei, ela pede um segundo, porque às vezes, eu creio que naquele momento ela sentiu que não era adequado. Naquele momento, alguma coisa não estava alinhada. E ela pede um segundo jantar, um segundo banquete. E o rei volta para o segundo banquete. E ali sim, ela vai falar com o rei. Naquele momento, então, ela consegue explicar para o rei o que está acontecendo e pedir para o rei clemência. E quando ela pede clemência ao rei, o rei vai atender, o rei vai ficar indignado com aquele homem que queria matar a rainha, né? E da mesma forma Deus fica indignado com quem quer nos destruir. Mas às vezes nós mesmos permitimos que algo aconteça de ruim na nossa vida e que nós possamos ser destruídos, nossos sonhos, nossos planos, nossa família, nós mesmos, nossos projetos, os ministérios que Deus dá a gente mesmo permite que seja destruído. Por quê? Porque a gente não tem a sabedoria de falar na hora certa e falar as palavras certas. E Estela consegue, naquele momento, o rei, então, ele manda matar Amã. Ela resolveu o problema, mas não resolveu. Ela resolveu quem criou o problema, mas o problema estava armado, porque havia um decreto, e aquele decreto não podia ser cancelado. Existem coisas na nossa vida que elas não podem mais ser canceladas. Deus, ele trabalha muito com consequência.
Quando fazemos coisas erradas, Deus pode nos perdoar, pode nos ajudar, mas as consequências ficam. E nós precisamos ser sábios para não deixarmos que as nossas atitudes tragam más consequências. E aqui, ela agora tinha que consertar esse outro problema, que era o decreto. O decreto dizia que qualquer um deles podia matar qualquer um dos judeus. E aí ela volta, aí sim ela volta de novo para o rei, ajoelha os pés dele, clama aos pés dele e pede a misericórdia. E o rei vai dar para ela, então, aquela misericórdia. Ele fala para ela, então tá, agora eu vou te dar outro decreto, que quem vier matar vocês, vocês matam também, pronto, né? E ninguém que se levantar contra vocês vai poder levantar e matar vocês de graça. O rei dá essa alternativa para ela. E eu falo com você agora, Deus te dá uma oportunidade de você mudar a sua história, de você mudar seus caminhos, de mudar o seu destino, o da sua família, da sua casa, o que você está fazendo. Às vezes tem coisas que já aconteceram, mas o que você vai fazer para mudar agora, da agora para frente? A gente já não está falando mais do que é passado. Amã foi passado. Nós estamos falando agora do futuro, é o decreto. O que você está fazendo para destruir o decreto da sua casa? O decreto de destruição que já tem, que o diabo trouxe tudo para destruir sua vida e sua casa. O que você vai fazer agora com esse decreto? Eu vou te dar um exemplo de que as coisas como há uma saída. Sempre há uma saída quando a gente presta atenção e a gente é atento. Olha, Adão, ele caiu naquele pecado. Tem conserto o pecado? Não tem conserto mais o pecado. O Adão caiu e todo mundo agora é pecador. Acabou, não tem mais conserto. É como Amã, não tem mais conserto. Mas existe um decreto do rei. E assim Deus fez. Deus nos deu como se fosse um decreto. Que ele nos deu Jesus. E Jesus veio agora para mudar nossa condição, não do pecado, que o pecado ficou para trás. O pecado veio lá de trás. Mas ele agora está nos trazendo uma condição de que nós agora vamos mudar da agora para frente. Nós vamos olhar para Jesus e vamos caminhar da agora para frente. E é nesse olhar que o Senhor, ele nos convida a estar agora. Isso é o livro de Esther, traz para nós. Deixa o que está para trás, passado, para lá, e agora vamos viver, vamos eliminar o decreto de destruição que o inimigo lançou nas nossas vidas. E nós só conseguimos fazer isso como Esther fez, com jejum e oração. Amém? Eu gostaria que você ouvisse, meditasse, lesse o livro de Esther, para que você fosse abençoado. E que você pudesse pontuar cada um desses pontos na sua vida e ver o que você consegue fazer de diferente para que a sua vida também tenha o mesmo destino daquele povo. E que você, no final, você viva. Que a sua família viva, que os seus sonhos vivam, que o seu ministério viva e que você possa ser próspera em todas as áreas da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Foi um prazer muito grande estar aqui novamente.